Amados, eu quero começar uma série de mensagens hoje, cuja preocupação maior que Deus tem trazido ao meu coração vai ser na temática da obediência. Eu e você precisamos entender que nesses dias que nós estamos vivendo, de tantas informações, até informações geopolíticas, ameaça agora de uma probabilidade de uma retaliação dos Estados Unidos, o Biden ameaçando, ou seja, ainda o Oriente Médio, ainda temos outros conflitos, e aqui na América Latina, e o próprio Brasil nessa situação até política, quase que um autoritarismo. Você não percebeu, nós já estamos numa ditadura, E por mais que você diga que não, nós estamos. Então, diante desse contexto que nós estamos vivendo, nós não estamos falando de direita ou de esquerda, nós estamos falando de situações geopolíticas. Eu creio que é hora da igreja refletir sobre o que a palavra de Deus tem, não no sentido escatológico, mas no sentido geral. Então, nada melhor do que começar pelo começo, com como que Jesus levou o posicionamento, porque todo momento que Jesus começa a caminhada dele, ele também estava debaixo de uma opressão. Havia o Império Romano, que monopolizava, oprimia, colocava uma carga de imposto muito pesada. Havia os cobradores de impostos, os saduceus, que eram manipulados. Havia os escribas, os religiosos. Havia o sinédrio, que era comandado por Caifás, e o seu genro, que seria quase que o Supremo Tribunal do judaísmo. E havia toda uma situação que acontecia naquele momento. No entanto, Jesus estava transitando ali e você não vê ele fazendo um protesto, você não vê ele jogando pedra, você não vê ele fazendo uma acusação, mas você vê ele preparando um grupo de pessoas na qual ele começa a ensinar a chegar do reino dos céus. E diante de tudo isso, a minha preocupação e a inquietação nessas madrugadas que eu tenho tido o privilégio de ter um pouco a mais com Deus, e quem sabe o que eu estou falando, Eu tenho buscado esses entendimentos e conversado a mais com Deus sobre o que é essa estrutura da vida cristã. E a primeira coisa que Deus tem me inquietado é nesse texto que nós vamos estar lendo agora com vocês. E eu quero convidar, são 3 versículos, vamos ficar em pé. Nós vamos comentar algumas palavras-chave, mas... E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Está aí, Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica... se você pegar aquilo lá é melhor, aquela coisinha de chá ali. Tem gente boa nessa igreja, Olha que rapaz bonito, camisa quase igual do pastor Silas, Barba quase igual do pastor Silas também, Deus te abençoe, meu querido. Amém? Voltando, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou fundo e pôs alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, e isso aqui não é Uberlândia não, Isso aqui é apenas uma metáfora. Vindo a enchente, a corrente batida veementemente sobre aquela casa, e não a pôde abalar, pois esta estava fundada sobre a rocha. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, meu querido. Amados, nós não vamos trabalhar essas enchentes da vida que nós poderíamos ficar falando. E pode ter certeza que talvez a maior mensagem que eu poderia tirar, e eu não vou tirar, mas eu quero apenas colocar, é que quando essas enchentes aparecem, Só uma pergunta técnica, Michael, mau contato, Então depois tem que ver, senão... Tá bom, pensei que era efeitos especiais. Então, quando essas enchentes chegam, E elas chegam, cedo ou tarde, existem algumas promessas na Bíblia, e uma delas é que no mundo tereis aflições. Essa é uma promessa que você não precisa entrar na fila, que ela vai vir.
Eu também nunca encontrei nenhum cristão reivindicando essa promessa. Já viu algum crente reivindicando essa promessa? Senhor, eu sei que tem uma promessa, no mundo tereis aflições, então eu quero. Ninguém vai pedir isso, tá? Mas é um fato, meu amado. Deus preparou a igreja para isso. Quando Jesus começa a preparar, ele fala, olha, as enchentes vão chegar, as situações chegarão. Mas ele começa a trabalhar o seguinte, ó, qual é o fundamento? Qual que é a base? Como que eu e você estamos alicerçados? Qual que vai ser a nossa estrutura? E talvez seja isso que deve chamar a minha atenção e a sua atenção. Então vamos avançando aqui. Se o cristianismo não fizer de você uma nova criatura, você não se converteu a Jesus. Você se converteu a si mesmo. C.S. Lewis. Eu e o Augusto gostamos muito do C.S. Lewis, né? C.S. Lewis fala assim, ó, se você é uma pessoa que, segundo o cristianismo, não teve nenhuma mudança, então você precisa rever algumas questões na sua vida. E eu penso que era isso que Jesus estava falando. Se nós estamos vendo frequentadores de igreja, pessoas que vão em igreja, mas que não estão tendo mudança de vida, transformação de caráter, então alguma coisa está errada. E essas questões que Jesus está falando não é somente para os dias de hoje, porque naquela época também estava acontecendo. Havia 3 situações muito fortes que abalavam e que o cristianismo teve que enfrentar, e 2 delas nós estamos enfrentando hoje, que é o epicurismo e o hedonismo, que seria nada mais, nada menos que essa filosofia imediatista centrada no homem. Então o próprio Jesus começa a preparar a igreja primitiva para que ela tenha uma base, e ele começa a trazer essas parábolas para ensinar. Então ele fala assim, ó, vai vir situações complicadas, e elas chegarão a mim e até você. Mas qual é a base, qual que é a estrutura que está na minha vida e na sua vida? Hoje em dia as pessoas acreditam num Deus domesticado, com seus espelhos mágicos, querem viver a vida sem se preocupar com regras. No tempo de Jesus, o hedonismo pregava o seguinte, o gnosticismo falava isso. Olha, você precisa viver o agora. A vida é curta. Você precisa aproveitar. Você precisa viver fora dessas regras. E com isso começou-se a pregar uma vida meio, ou vida louca, ou vida leva eu. O cristianismo foi uma contracultura contra todos esses valores em todos os sentidos. Na questão da religião, o cristianismo foi uma contracultura, porque o cristianismo foi a única mentalidade que chega e fala o seguinte, olha, vocês não vão sacrificar nada, enquanto nós já falamos aqui, enquanto todas as outras religiões pediam sacrifício, o cristianismo fala, não, eu serei o sacrifício. Ele foi uma contracultura, porque enquanto outras religiões falavam de pagar uma prenda ou ficar agradando, o cristianismo fala, não, eu vim trazer vida e vida em abundância. Enquanto os outros falavam para você destruir o seu inimigo, o cristianismo vem para dizer, não, você precisa aprender a amar os seus inimigos. Você precisa aprender a perdoar aquelas pessoas que vos maldizem. Então o cristianismo vem trazer uma nova perspectiva de vida, e isso começa a mudar. Mas a grande verdade é que as pessoas ainda querem viver esses espelhos mágicos, olhando para esses espelhos e achando uma beleza religiosa, não como eu sou bom, porque eu vou na igreja, como eu sou bom porque eu faço aquilo, como eu sou bom, porque é a questão da formatação religiosa. E é por isso que quando Jesus termina esse sermão, os escribas ficam doidos com ele, e Jesus fala assim, ó, vocês são sepulcros caiados. Jesus fala o seguinte, ó, vocês por fora têm uma aparência bacana, mas por dentro é uma podridão religiosa. Quem aqui que já não ouviu escândalos? Quem aqui já não se decepcionou com situações? Então, quando você começa a olhar essas questões, perguntas têm que ser feitas. E é o que Jesus estava trazendo. Parece que Deus é a pessoa que mais tememos encontrar, porque talvez é o único que realmente nos conhece. Esse encontro com Deus é um encontro que deveria, John Piper vai trabalhar um texto muito bacana, onde ele fala assim que a igreja vai fugir de Deus, porque a igreja tem o medo do confronto. Porque enquanto eu ajoelho aqui, e talvez você vai me ver ajoelhado, e você vai dizer, nossa, o pastor Silas, que bacana, né? Olha que homem,
né? Joia. E talvez Deus vai dizer sim, mas eu sei o que está no coração dele. Eu sei quais são as lutas. Eu sei quais são as dificuldades. Eu sei quais são as crises. Eu sei o que está, ou o que ele está enfrentando. Porque Deus conhece. Então, quando essa situação acontece, e o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, olha, você quer uma coisa bacana? Entra no lugar secreto. E o próprio Jesus tinha um lugar secreto que era o Getsêmani. Aquele espaço onde talvez nós precisamos ter o nosso lugar secreto. Pode ser o seu quarto, pode ser aqui na igreja, pode ser o Parque Sabiá, pode ser qualquer outro lugar, um lugar onde você vai sentar, se aquietar e dizer, Senhor, fala comigo. Senhor, sonda o meu coração. Quantas vezes no Getsêmani talvez Jesus chorou? O último momento de dor, de angústia de Jesus no Getsêmani, ele fala, Deus, Pai, afasta de mim esse cálice. Essa é uma expressão hebraica, quase que uma gíria, que diz, me tira dessa, mas faça a tua vontade. Cada situação que Jesus iria enfrentar, quando ele vai escolher os 12, ele poderia simplesmente dizer, Pai, aponte, faça um reflexo, joga um refletor, né? Dá um sinal, quem serão os 12 que o Senhor quer que eu escolha. Não, sabe o que ele faz? Ele fica uma noite inteira orando antes de sair à procura dos 12. Às vezes nós vamos tomar uma decisão séria, temos que tomar uma decisão de um empreendedorismo, uma decisão do que fazer em 2024, e às vezes nós simplesmente fazemos 2, 3 orações rápidas, pingamos orações, Senhor, Tu sabes, e não somos capazes de ajoelhar e dizer, Senhor, mesmo que eu não saiba o que pedir, eu quero me aquietar, porque Deus conhece totalmente quem nós somos, porque Deus sabe, e porque Ele sonda o meu e o seu coração, e porque clamais, Senhor, Senhor. Veja a sua palavra que Jesus vai usar, a palavra Kyrios, aquele que tem prioridade, termo usado para proprietário de escravo. Bom, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, tanto no hebraico quanto no grego, mas por isso na cultura judaica, quando repete-se 2 vezes, já viu? Em verdade, Jeremias, Jeremias, Israel, Israel, sempre aparece 2 vezes, sempre que aparece 2 vezes, é uma ênfase teológica messiânica. Significa Deus dizendo o seguinte, olha, eu sei o que eu estou falando. Nesse caso, Jesus está dizendo o seguinte, ó, vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, eu sei o que vocês estão dizendo, mas vocês não sabem exatamente a verdade do que vocês estão dizendo. E talvez a palavra mais chave que seja prioridade. Por isso que Jesus, ele está no contexto do Sermão do Monte. E o que ele fala no Sermão do Monte? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pedro, quando ele saca isso, Pedro vai escrever a primeira carta que ele fala, lance sobre ele todas as vossas ansiedades, antes de ir para o Prozac, antes de ir para o psicólogo, antes de ir para o psiquiatra, antes de ir para qualquer lugar, lance sobre ele todas as vossas ansiedades. O problema nosso é que nós não sabemos lançar sobre ele as nossas ansiedades. Nós não sabemos descansar porque nós somos uma geração de micro-ondas, imediatista. Nós somos uma geração que coloca uma pipoca, em questão de 1 minuto a pipoca está pronta. Nós somos uma geração que descongelamos uma lasanha no máximo 7 minutos. Nós somos uma geração imediatista que mandamos uma mensagem no WhatsApp e ficamos olhando para ver se o outro lá já viu, já visualizou. E ai do outro, principalmente se for um outro afetivo, se visualizar e não responder. Né, Fidel? Onde é que você estava a tal hora que você não respondeu? Sabe, gente, nós somos uma geração imediatista. E talvez é por isso que nós não sabemos priorizar essa espera, esse descanso no Senhor. Não basta saber o que Jesus disse. É importante, mas não é o suficiente.
É preciso colocar Jesus em prática nos ensinamentos. O que Jesus estava dizendo, olha, não adianta você vir aqui na igreja e cantar Senhor, Senhor. Era isso que Tiago estava dizendo, olha, se você quer mostrar que você é um cristão, me mostra as suas obras. E ele não estava dizendo numa visão espírita, kardecista. Ele não estava nem falando numa visão de justificação pela fé, pelo contrário, é isso que Lutero quase que não entendeu. Tiago não estava falando, se você mostrar as suas obras, eu vou acreditar na sua salvação. O que Tiago estava falando é o seguinte, olha, se a tua essência é uma essência cristã, então as suas obras vão ter que condizer com essa essência. É isso que Jesus está falando. Qual que é a tua base, qual que é o teu fundamento? Por isso que eu falei, nós vamos continuar essa temática. A igreja foi chamada para obedecer. Se você ler Êxodo capítulo 19, toda a questão de caminhada, Deus fala o seguinte, ó, essa é a terra que eu tenho para vocês. Quando você vê Êxodo capítulo 12, a saída, Êxodo capítulo 14, a abertura do mar, coisa fantástica, Êxodo capítulo 17, aquela transformação bacana, começa a acontecer os sinais, mas no 19 Deus fala o seguinte, olha, a terra que eu tenho para vocês é uma terra que tem Jebuseus, os heteus, descreve todos os inimigos, mas é uma terra que mana leite e mel. A única coisa que eu quero de vocês é me obedeçam. Me obedeçam. Moisés, quando ele desce do monte, que Deus fala, você não vai entrar. Imagina, Moisés ele desceu com o coração machucado, triste. Mas ele deu Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, ele olha para aquele povo, eu acho que se fosse eu ia olhar para aquele povo assim, bando de filha de uma mãe, por causa da dureza de coração de vocês, eu não vou entrar. Mas não, sabe o que ele fala? Israel, o que é que o Senhor teu Deus espera de vocês, senão isto? Obedeçam, ele resume tudo aquilo assim, obedeçam ao Senhor, porque esta terra eu vi. No hebraico, meu amado, na tradução portuguesa está, ele subiu um monte e viu. A palavra no hebraico é uma palavra que não tem até hoje, que é uma palavra quase da física quântica. É como se ele tivesse subido no monte e, cadê o Augusto? Não está aqui não? E tivesse assim, ó, aberto rasgado o tempo e ele entrado e contemplado toda a terra. Uau! Aí o tempo fecha. Mais ou menos isso que diz a palavra. Essa palavra aparece quando Jesus está numa sala, certo? E o pessoal entra, não tem saída, o pessoal entra para pegar Jesus, rasga uma parede e Jesus sai andando assim no meio do povo. Ninguém vê e ninguém toca, tá? É possível? Eu creio. Não é isso que o Salmo fala? Eu passarei no meio dos meus inimigos e eles não me verão, não irão me ver, pronto, tá? E eu passarei no meio deles. É isso que diz a palavra. Então Moisés volta dizendo, gente, eu vi. Obedeçam. Toda a palavra é isso, obedeçam, obedeçam. E aí quando você vê em toda a história de Israel, aí Jesus chega aqui nesse momento para dizer o seguinte, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Qual é a base de vocês? Qual que é a base de vocês? Gente, como que a base é tudo? Como que a base é tudo? Né? Como que quando você vê uma família, né, que nasceu onde uma base educacional, onde os pais ensinaram leitura, ensinaram educação, ensinaram como sentar na mesa, ensinaram uma série de coisas. Como você vê aquela criança crescer um adulto com bom senso para se comportar em qualquer lugar. Mas quando você vê uma família que não se preocupou em dar essa educação, indicação de livros, cobrar, né? Porque hoje não, já está lá no Netflix da vida. Tá, tudo bem, mas tem bons documentários lá, tá, gente? Tem excelentes documentários que são educativos. Tá? Você vai ver adultos de que forma? Vocês estão entendendo, igreja? Uma igreja que não tem uma base, porque nós temos, graças a Deus, que é o Ministério Infantil, você corre o risco de ter uma igreja lá na frente que não tem estrutura. Os adolescentes estão tendo, eu quero ver esses adolescentes daqui a alguns meses, porque os cultos deles já estão buscando a unção e derramamento do Espírito Santo, é ou não é?
Quero ver esses adolescentes daqui a pouquinho falando em línguas aqui na frente. E eu creio nesse mover que Deus está trazendo. Porque Deus está trazendo, né, Guilherme? Uma nova unção para essa casa, né, Guilherme? E Deus está fazendo isso. É esse movimento que nós estamos buscando. Então, nossa prática mostra o que verdadeiramente ouvimos, pois toda a essência dos ensinamentos de Jesus está em obedecer. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Essa era a resposta que Jesus dava para o Sinédrio. Essa era a resposta que Jesus dava para todo mundo. Essa é a resposta que Jesus confrontava. Eu acho lindo aquele momento quando Pilatos confronta Jesus. E Pilatos fala, vai. Jesus olha para Pilatos na maior calma. Isso que é domínio próprio, não? Pilatos, se eu quisesse, eu mandava vir o Miguel, que o Miguel te dá uma porrada. Aí havia uns amiguinhos de Miguel, arrebentava com tudo isso aqui, botava tudo para baixo. Porque de faixa preta para cima, 7º, 8º down, lá é o que mais tem nas regiões celestiais. Mas não é isso que ele fala. Ele fala assim, olha, Pilatos, se quisesse, isso aqui ia para baixo agora, mas não é isso que eu vim. Eu vim para carregar essa cruz. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Seja feita a sua vontade. Como é complicado e difícil isso, né? Você saber, porque todos nós aqui queremos saber a resposta. Todos nós queremos saber o destino. Todo mundo quer ter a leitura da mão para saber o que vai acontecer amanhã, né? Na década de 60, 70, 80, a coisa mais consultada nos jornais, naqueles jornais locais, era horóscopo. Já leu o teu signo do dia? Era que todo mundo lia. Tem gente que lia sem sair de casa. O que vai acontecer? Todo mundo quer saber o que vai acontecer amanhã. Agora, você já pensou? Você vir para o planeta Terra sabendo que você veio para morrer. Bom, todo mundo veio para morrer, né? Mas sabendo que você tem um tempo pré-determinado e que você vai morrer pelo pecado de um bando de pessoas nojentas e que ainda vão falar mal de você e que não vão acreditar em você. Quando eu olho para Jesus naquela cruz e aqueles soldados ironizando, ainda dizendo, se você faça isso, faça aquilo, desça daí, cadê? Eu já disse que me chama a atenção tanto na hora que Barrabás é solto, que ninguém defendeu Jesus, e me chama a atenção também que lá na hora da crucificação, cadê todo aquele pessoal que Jesus curou? Pelo menos o pessoal tinha que estar lá, tadinho, né? Ele me curou. Te curou também? Curou. Ele era bacana, né? Tadinho, né? Já viu no velório? Né? Tadinho, ele era tão legal, não era tão legal. Mas foi, mas não tinha ninguém. No entanto, ele olha para aquele povo e fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque eu vim fazer a tua vontade. Essa característica, a cruz é a restauração do que foi perdido no Éden pela desobediência. A cruz, meu amado, aquele momento que Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estava fazendo, no mundo espiritual, estava ligando algo que foi perdido lá no Éden. E sabe o que foi perdido lá no Éden? Não é aquela coisa, as frutinhas, as coisas bonitinhas, Adão e Eva peladinho lá no jardim do Éden. Oi, Eva, oi, Adão. Não é isso que foi perdido. Sabe o que foi perdido no Éden? Relacionamento com Deus, intimidade com Deus. É isso que foi perdido no Éden. Você ter contato com Deus. Você ter a liberdade de sentar e saber que Deus entrou na sua área, ou na sua zona de conforto, ou no seu espaço, ou no seu lugar secreto, porque era isto que Deus fazia num horário determinado. Você já pensou ter um horário marcado com Deus? Eva, que horas são? Falta tanto. Nossa, daqui 2 minutos Deus está chegando. Não era isso que aconteceu quando Deus entra no paraíso? Adão percebia. Quando eu dou aula de Pentateuco, eu trabalho esse texto no hebraico, meu amado, o melhor exemplo é você pensar em Uberlândia e a divisão ali da entrada, tá, de Uberaba, aquela ponte. Deus atravessando a ponte e você aqui, e você falando, olha, Deus acabou de entrar no paraíso.
a telecinese, a telepatia, tudo que o homem tinha. Ele conversava com os animais, ele sentia a presença de tudo. É isso que o pecado tirou. Por isso que nós usamos uma porcentagem mínima do nosso cérebro. Mas isso não era nada, isso não causava inveja nos anjos. O que causou inveja nos anjos foi o relacionamento que Deus deu para nós. Porque Deus falou assim: eu vou conversar com eles, eu vou me relacionar com eles. É isso que causou inveja de Satanás. E é isso que a cruz veio restaurar. Então a cruz não foi um martírio. A cruz não é aquela via dolorida para você. O dia que foi lá em Israel, eu vi a gente beijando aquele chão. Tem uma marca lá que Jesus caiu, né? Imagina como se fosse o X-Men. Tem a marca as mãos de Jesus na parede, né? Se pode. As pessoas vão beijando lá. Aí Jesus, o joelho de Jesus no chão. E o pessoal beijando, ok. É religiosidade, tá ok? Né? Mas não é para você ir lá naquela via dolorosa, ficar beijando. Não é nada disso. Mas é quando você vir aqui na casa do Senhor e você pegar um pão e o suco de uva, que traz à memória esse sacrifício, você saber por causa do sacrifício de Jesus, está sendo restaurado no mundo espiritual essa relação. Por isso que eu e você precisamos decorar o livro de Hebreus. Quer um livro para você decorar? Hebreus. Quer um livro para você ler todas as vezes que você puder? 3 vezes por ano. Os meus alunos, eu falo, você quer ser um pastor bíblico? Leia 4 vezes por ano. 4 vezes por ano. O livro de Hebreus. Capítulo 10, versículo 19. Eu vou colocar com as minhas palavras. Eu tenho a ousadia e eu vou ter a liberdade de entrar no Santo dos Santos e me relacionar com Deus. E sentar na frente do Altíssimo e dizer: Deus, olha o Silão aqui. E eu vou estar com uma coisa de chimarrão. Olha o Silão aqui, com chimarrão. Olha o Silão aqui para dizer: eu te amo. Essas questões aqui, meu amado, que a cruz veio restaurar, veio trazer de volta. Por isso que a desobediência é a base, por isso que a obediência, é a base de toda a palavra de Deus. Se me obedecerdes, pega uma concordância bíblica e veja quantas vezes aparece a palavra se me obedeceres, e veja todas as promessas que tem subsequente à palavra obedecer. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, igreja, eu não quero que vocês conquistem Uberlândia, eu não quero que vocês sejam a igreja mais pobre, mais rica, mais isso, mais aquilo. Eu só quero que vocês me obedeçam. Eu só quero que quando vocês estiverem no trabalho de vocês sejam obedientes. Eu só quero que vocês sejam obedientes em todas as áreas da vida de vocês. Como é difícil nós entendermos isso, porque existem áreas que nós complicamos, existem áreas que nós queremos criar teologias. Essa semana eu dei aula e eu falei assim, na instituição que eu dei aula, eu falei: engraçado vocês, né? Porque às vezes, não sei se acontece na Monte Hebron, o pastor de vocês serve para orar por vocês, serve para abençoar vocês, serve para fazer o casamento de vocês, serve para tudo. Mas na hora que o pastor de vocês pede um negócio, não, isso não é de Deus. Que parece que é assim que as pessoas trabalham. Mas não é isso que nós fazemos com Deus. Deus serve para abençoar, Deus serve para abrir portas, Deus serve para dar emprego. Mas na hora que Deus fala o seguinte: olha, eu te abençoei com esse emprego, ok, tem uma questão de 10%. 10%? O senhor está brincando, né? O que é agora? Não, é um princípio. Meu amado, dízimo é um princípio. Mas eu vi lá no Google. Fica com o Google. Veja se o Google te salva. Mas eu vi um pastor lá, fulano, falou que é da velha aliança. Então rasga o Velho Testamento inteiro e fica só com o Novo para ver se faz sentido. Meu amado, então joga a Bíblia inteira fora. Viva sem o dízimo, ou viva com o dízimo, e vá ver o que começa. E não é uma maldição, porque tem coisa que não adianta você jogar maldição, porque ela vem já no automático, porque é bíblico. Então, nós queremos obedecer pela metade, não existe isso. Ou obedecemos por completo, ou nós não obedecemos. Então, obedecer os princípios define nossa essência e nossa totalidade.
Não podemos fragmentar a nossa situação. E aqui que acontece, e nós vamos continuar esse tema, o que Paulo sacou, meu amado, Paulo entendeu muito bem isso. O problema todo é o seguinte, que a lei judaica, ela era cruel. A lei judaica, eu fiz 99,999, faltou 1%, morre. A lei judaica era cruel. Aí a graça vem e fala, não, eu completo tudo. Só que o homem, com uma mentalidade satânica, criou a graça barata. O que Paulo, naquela época, dizia, não gente, espera aí, o Evangelho não veio anular a lei, pelo contrário. O Evangelho, ele veio te capacitar a cumprir a lei. Por isso que quando Jesus é questionado, então nós anulamos a lei, Jesus fala, não. Olha, eu vou definir a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. O problema é que nós, ocidentais, temos uma erotização da palavra amar. Você quer ver só, quando eu estudo hebraico, dou aula para os meus alunos de Gênesis, aquele capítulo 2, 24, deixará, pois, para ser uma só carne. Essa palavra no hebraico, todo mundo acha que é erotização, é fazer intimidade. A palavra no hebraico ser uma só carne, significa ter o mesmo objetivo, ter o mesmo foco, buscar algo em comum, ser companheiro. Porque talvez o casal chegue num momento que nem sempre vai ter intimidade, por um motivo ou outro. E aí acabou o casamento? Então, quando você começa a entender o que Deus está propondo, é algo muito maior. Qual é o foco que deve estar unindo vocês? E é aí que nós precisamos entender. Então, a totalidade é a essência do que está dentro de nós. Por isso que Paulo, em suas cartas, trata tanto sobre a fé e sobre obedecer. Paulo fala o seguinte, olha, Silas, você precisa ter fé, mas você precisa obedecer. A fé que Paulo fala é algo que eu decido, ela é racional, mas o obedecer também é uma decisão minha. A fé, ela pode até ser algo que vai depender de um conhecimento da palavra, mas o obedecer é algo que eu preciso tomar uma decisão. A fé, e ela vem por onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. Pelo ouvir a palavra de Deus. O problema nosso é que nós não ouvimos a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus? Você quer fazer um teste? Eu te desafio. Você tem no YouTube Salmos falados. Já viu já? Pode ser até o Cid Moreira. Se você é mais antigo, gosta da voz do Cid Moreira, pode ser até ele, tá? A Tatiana já se emocionou, né? Pode ser o Cid Moreira. Pega lá os evangelhos. E Jesus saiu naquela manhã. Pode ser o Cid Moreira. Coloca lá. Está saindo de casa? Coloca. Não sei se... Deve ter até no Spotify que fala. Tem no Spotify. Tem no Spotify. Põe lá. Palavra falada. Não sei como é que vocês vão achar lá. Bíblia falada. Põe lá. E fala, esse mês eu vou escutar os evangelhos. Põe. De manhã, de tarde. Eu estou fazendo isso. Põe lá, põe lá. Meu amado, se o pastor Silas está ficando calmo no trânsito da Rondon, eu tenho certeza que você vai mudar. Pode rir. Se o pastor Silas está mudando, vocês podem mudar também. Estou dando até tchauzinho. Deus te abençoe. É ou não é, Ângela? Deus te abençoe, irmãos. Bem-aventurado sois. Tá. Então, meu amado, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e obedecer uma consequência. E não fazeis as coisas que eu vos digo, a palavra poieu. Amado, não dá tempo, eu estou sendo bem objetivo. A palavra poieu, apesar que isso é o Evangelho de Lucas, Paulo ama essa palavra. A palavra poieu vai originar uma palavra que nós gostamos, alguns gostam, poema. Poema. Paulo usa essa palavra e Paulo diz o seguinte, quando ele fala, vós sois a carta escrita e lida pelos homens. Já leu esse versículo?
Paulo está dizendo o seguinte, ó, Silas, você é o poema, coisa linda, hein? Você é o poema de Deus. O que as pessoas estão lendo quando te vê? Aí que é a questão. Tá? O que as pessoas estão vendo? Então, poema, o poiê, fazer brotar, olha que lindo, mostrar o fruto, manifestar como um poema. Ela também é a etimologia da palavra bandeira, que eu também gosto, tá? Vocês levantar uma bandeira. Mas eu penso que aqui, gente, o que Jesus está querendo fazer é mostrar o fruto. Porque ele está falando de essência. Então, o que é o fruto que vocês estão mostrando? Que tipo de fruto vocês estão mostrando? Veja só, gente. As igrejas criaram tantas regras que pessoas dentro e fora do cristianismo têm dificuldade entre o que é preciso e o que não é preciso para ser cristão. Essa frase eu tirei dessas 2 semanas de ter escutado. Mas o que é preciso para ser crente? O que é preciso? E de pessoas crentes e pessoas não crentes. A conclusão que eu cheguei é que nós criamos tantas regras que nós perdemos a simplicidade do larga e siga-me. Pedro, larga essas redes e siga-me. João, larga isso aí e siga-me. Mateus, larga tudo isso e siga-me. Quando Jesus fala tudo isso, ele não está preocupado com a questão profissional. Ele está seguindo, você está a fim de largar os seus valores, os seus eus, os seus achismos, os seus ismos para me seguir? Porque nós vamos ter excelentes profissionais, excelentes políticos, excelentes homens na história, que mudaram a história, mas que foram cheios do Espírito Santo, porque seguiram os passos de Jesus, porque tiveram uma conduta compatível com aquilo que a palavra de Deus esperava da vida deles, aonde eles estavam. Eles eram luz no lugar que eles estavam. Quando nós começamos a Monte Hebron, evangelizando jovens, todo mundo solteiro. O único casal lá era eu. O único que trabalhava era eu, né? Nem eu tinha começado o emprego. Mas no primeiro dia de emprego, amado, na porta da empresa, o cara me esperou, antes sabe essa história, o cara me esperou, olhou e falou assim, você não fica 1 semana nessa empresa? Eu tomei um susto. Eu falei assim, aí o cara falou assim, eu descobri que você é pastor. Eu falei, sou. E eu sou fulano tal, ligado à entidade tal, numa cultura africana tal. E eu já acendi tantas, já fiz isso e já fui lá para Morretes, nas encruzilhadas tais, 1 semana para você ficar aqui. Eu olhei para ele e falei, meu amado, desse jeito, você não podia ter feito isso. Está com medo? Eu falei, não. Você comprou uma briga que você vai perder. Porque você não comprou uma briga comigo, você comprou uma briga com esse aqui, ó. Ele, o que é isso aí? É o que me protege, é o meu Deus. Você comprou uma briga com o meu Deus. É uma pena. A Anja sabe a história, como que Deus moveu aquela empresa ao ponto do patrão, né, se converter, ao ponto dele, o testemunho dele saiu na Donep, pra você ter uma ideia, de Curitiba, um patrão, de como ele viu a boa e poderosa mão de Deus na minha vida, naquela empresa, ao ponto de quarta-feira, a empresa parar para fazer culto, e era o dia que a empresa mais vendia. O pessoal ligava lá para pedir, porque ele viu a boa e poderosa mão de Deus. Por isso que aquela garotada, que hoje alguns são pastores da Monte Hebron, viram nos pastor Silas de alguns anos atrás, bons anos atrás, né? Um homem de Deus. É o que eu já falei aqui, né? Já fui evangelizar alpinista, surfista, já fui evangelizar tudo. Até feirinha hippie eu já fui. Por quê? Porque eu sei o que é ser cristão. E eu sei o que é se posicionar. E eu sei que nós precisamos mostrar para as pessoas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, antes de passar para o próximo slide, presta atenção nisso. Não é o lugar que você está, é o que você vai fazer no lugar que você está. Na minha sala de psicologia, não só a Anja se converteu, mas um professor, né, que gostava de dragões, o único formado ele era aluno direto do Carl Roger, né, do Carl Roger no Brasil, imagina. Ele se converteu por
causa dos dragões. E a Ângela também, a historinha dos dragões dela lá. Não, ele foi outra história, né? Mas amém. Por quê? Porque esse garotão aqui mostrou Jesus, a essência. Faz toda a diferença. Desse é o princípio que o cristianismo pregou, a metanoia, meu amado. A mudança de vida, valores em todas as áreas. Quem foi o idiota que mudou o cristianismo? Quem foi o idiota que disse, não precisa mudar. As coisas são diferentes. Naquele tempo, ou frase idiota. Você sabe por quê? Porque essas pessoas que falam que, não, naquele tempo era diferente, sabe, pastor Silas? Não, naquele tempo a questão de dízimo, naquele tempo a questão de fidelidade, de santidade, naquele tempo são as mesmas pessoas que pegam o Salmo 91 e põem lá na porta de casa quando as coisas estão ruins. São as mesmas pessoas que pegam o Salmo 23 e ficam reivindicando como Davi reivindicava diante de situações. São as mesmas pessoas que nunca vêm no culto de sexta-feira de libertação, mas quando a coisa pega, vem aqui, pastor Edinaldo, pastor André, ora por mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só vem quando o bicho pega? Às vezes dá vontade de deixar, não vou orar por você não, vou deixar o bicho pegar. Você volta daqui um mês, próximo culto você volta. Ah, mas eu vou ficar um mês com esse bicho no meu pé. Pode ficar. A gente não faz isso, né? Mas dá vontade, né? Mas dá vontade. Anuncia o culto de sexta-feira, que bênção. Aí não vem ninguém. Você não vem no culto de sexta-feira? Não, está tudo bem. Peraí. Você não vem porque está tudo bem? Não faz sentido. Mas deixa para que eu vou entrar na carne aqui. Então, desde o princípio, meu amado, o cristianismo pregou sempre uma coisa: mudança. E agora, não, Jesus aceita, Jesus é light, Jesus é zen. Daqui a pouquinho vão inventar uma igreja da pirâmide, porque Jesus quer meditação. Jesus tem disco voador. Já inventaram isso lá em Curitiba, tinha um grupo. Eu fui evangelizar esse pessoal, meu amado. Eu quase caí do cavalo, porque de madrugada... Da moto, né? Eu fui de moto, mas... E eles começaram a dar sinal às 4 horas, 2 e pouco da manhã, até às 4, dar sinal lá no Pico Marumbi, e a nave começou a responder, e eu falei, não é possível. Mas não era, deixa eu contar para ninguém achar que era nave. A neblina descia, certo, lá no Pico do Marumbi, e a gente mandava sinal aqui, e aqui, tic, 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 tic. Eu falei, não é possível, é a nave. Como é que eu fui parar nesse grupo? Quando eu descobri, eu entrei no grupo, eu falei assim, olha, você já foi abduzido? Eu sou abduzido todos os dias, 3 horas da manhã. Sério, eu sou abduzido, eu subo nas regiões celestiais, eu vou até o 3º céu. Sério? Porque a gente quando ora vai até o 3º céu, né? Bom, para encurtar a história, o que acontecia? Acho que eu já contei essa história. Quando eu dei a volta na montanha, era um cara que estava soldando uma lancha, viu, amor? Ele estava fazendo um barco, aí na solda, como a neblina baixou, refletia. Então não era disco voador, coisa nenhuma, era solda. Aí quando o pessoal viu o Adelson, se converteu, graças a Deus. Hoje, naquela época ele tinha ido para a Alemanha. Ou seja, até naves espaciais Deus já usou. E o pessoal achava que era a igreja da nave espacial. Meu amado, metanoia. O cristianismo sempre pregou, Silão, do jeito que está, não dá para continuar. E por saber das nossas dificuldades, isso que eu acho lindo no Espírito Santo, na palavra de Deus, por saber das nossas dificuldades, o Espírito Santo está em nós. A lei, doutora, é o diagnóstico, e a cruz é o prognóstico, e a obediência é a atitude em tomar a medicação. Como é ruim quando você vai no médico, né? E o médico faz o diagnóstico, aí você sai de lá, não sabe se conta, se mente, você sai com uma notícia, você não sabe o que você faz com aquela notícia. Mas o problema não é o diagnóstico. O problema é o prognóstico, né? O tratamento. O problema também não é só o prognóstico. O problema é a medicação. E se você não tomar medicação? Meu amado, a lei era o diagnóstico. Paulo entendeu isso. A lei falava assim, Silão, você é um pecador, está aqui, ó. A cruz foi o prognóstico. Eu consultei a doutora Luana, viu, para escrever isso aqui. A lei é o prognóstico. Tá, é isso aqui. Agora, cabe a mim e a você a obedecer, para que a gente consiga viver a verdadeira medicação. É muito difícil admitir,
que nós estamos atolados na maldade e não sabemos o fazer para mudar isso. Como é difícil admitir que nós somos doentes, quando a pessoa está doente. Como é difícil admitir que nós temos um diagnóstico, talvez X ou Y. Quando a lei apresenta que você é um pecador, como é difícil admitir isso. Mas a solução está que o remédio foi dado. O Espírito Santo em nós muda tudo. Então, meu amado, é preciso buscar a verdade e não consolo. Porque isso, as últimas palavras de Jesus foi: está feito. Você veio aqui não para buscar consolo. Eu fui lá na igreja para buscar consolo. Não. Você veio para buscar a verdade. Sabe qual é a verdade? Está feito. Eu amo quando Jesus, ele está ali e ele fala, a palavra que ele usa, né, tetelestai no grego, eu vou traduzir como está pago. Pai, está pago. Aí ele fala, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amados, eu acho que naquele momento ele olhou para mim, olhou para você, olhou para todos nós, e acho que ele pensou assim: Pai, está pago. Todo o pecado do Silas, todo o pecado da Monte Hebrão, está pago. E agora? Agora depende deles. Depende deles se posicionarem, deles realmente se curvarem, se arrependerem e tomar um posicionamento. E é isso que eu vou te convidar antes de nós cearmos. Que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e que você realmente possa pensar nessa frase: está pago.